salvou, Ele nos libertou, Ele nos justificou. Nós somos gratos ao Senhor por isso. Quero te convidar nesse momento realmente a louvar o Senhor, que fez maravilhas por nós. Queremos realmente ser gratos a Deus pela graça da salvação, porque Ele nos trouxe para o reino do seu Filho amado Jesus Cristo. Quero te convidar a orar agora nesse momento, a louvar o Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa noite, por mais esse culto, Senhor, que nós estamos aqui. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio de estar na Tua presença, Senhor. E por reconhecer que tudo isso é graça Tua, Senhor. Estar na Tua presença, estarmos aqui com vida, com saúde. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pela obra maravilhosa que Tu fizeste lá na cruz do Calvário, por mim e por toda a humanidade, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos trouxe para o Seu reino, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todo o nosso sofrimento, toda a nossa enfermidade, toda a maldição que pesava sobre nós estava sobre Ti, Senhor Jesus. E pelas Suas pisaduras nós somos sarados. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Vivo está, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde vive e reina para todo sempre. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor enviou o Seu Santo Espírito. Ele habita em nossos corações. E Ele continua a realizar a boa obra que o Senhor já iniciou em nossas vidas. Somos gratos pelo Teu Santo Espírito. E nós clamamos nessa noite, Senhor, que o Senhor derrame mais e mais sobre nós da ação do Teu Santo Espírito. Que o Senhor possa realmente fazer maravilhas nessa noite, Senhor. Ministra os nossos corações através da Tua palavra. Transforme os nossos corações através do Teu Santo Espírito, Pai. É o meu clamor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aqui, oh.
Ti, Senhor. Derramar os nossos corações diante de Ti, assim como nós estamos, Senhor. Mas nós temos a certeza que o Senhor não quer que nós fiquemos da maneira como nós estamos. O Senhor quer transformar nossos corações. Ajuda-nos, ó Pai, realmente, nas nossas preocupações, ansiedades, dificuldades, Senhor. Venha sobre nós essa noite, Pai, em nome de Jesus. Será sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Chorarás e saltarás de alegria. Vem Espírito Santo guiar. Vem Espírito Santo restaurar. Vem Espírito Santo visitar. Vento do Espírito, do Espírito, sopra nesse lugar. Enche os nossos corações. Chorarás e saltarás de alegria. Vem Espírito Santo guiar. Vem Espírito Santo restaurar. Vem Espírito Santo visitar. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra nesse lugar e enche os nossos corações. Sim, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor venha nos encher nessa noite do Teu Santo Espírito, Pai. Nós não estamos apenas mais um culto, Senhor. Nós cremos na Tua palavra, Senhor. Ela nos declara que o Senhor fará novas todas as coisas. E nós cremos, Senhor, que o Senhor tem grandes coisas para nós essa noite. O Senhor tem novas coisas para nós. Vem com o Teu Santo Espírito, Senhor. Venha nos encher nessa noite. Venha nos ministrar nessa noite. Venha nos curar, Senhor. Venha nos restaurar, ó Pai. Nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus. E transforma-se em todas as coisas. Desperta-nos, Senhor, para vivermos a Tua vontade, ó Pai. Desperta-nos como Teu povo, Senhor, para realmente cumprirmos aquilo que o Senhor tem nos chamado a realizar, Senhor. Que a boa nova do Evangelho, Senhor, chegue a cada coração nessa noite, Senhor.
possa ministrar, possa tocar profundamente, possa transformar as vidas que estão aqui nessa noite. Em nome de Jesus nós clamamos, Pai. Amém. Boa noite, igreja. Queria agora fazer uma oração com todos os irmãos. E esse motivo, orar pelo nosso país, orar pelo mundo. Que Deus nos abençoe com a cura dessa doença. Que infelizmente, quero também anunciar que fez mais uma vítima, que foi o pastor reverendo Joaquim Plácido Ribeiro Filho, da IPI de Jales, São Paulo. Que Deus conforte toda a família, os amigos, a todos que tinham convívio com ele, a direção da IPI também, que eu conhecia. Que Deus conforte o coração de todos. Amém? Vamos orar? Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor ilumine a cabeça dos cientistas, Pai, de todo mundo, Pai. Que a sua vontade seja feita sobre esse mundo, meu Deus, com a descoberta dessa vacina, meu Pai. Que quando essa vacina for descoberta, meu Deus, que mais uma vez o nome do Senhor esteja exaltado. Que o Senhor dê sabedoria, dê inteligência, para que todos os cientistas consigam buscar essa vacina, meu Pai. Que o seu nome sempre seja louvado em toda a obra humana, meu Pai. Que é para o nosso bem, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Alguns meses atrás, eu havia perguntado... Tira a máscara. Esqueci. Eu havia perguntado para a Jéssica, já no auge da pandemia e nós dentro de casa, perguntei para a Jéssica, se tu fosse pregar, sobre que tema você pregaria? E ela falou para mim, paz seja convosco. É a palavra que Jesus disse aos seus discípulos, presos dentro de suas casas. Jesus apareceu para eles ressurrecto e diz, paz seja convosco. Então, nosso desejo nessa noite é que a paz do Senhor Jesus Cristo ressurrecto esteja sobre a vida de cada um, esteja na tua casa. De fato, Ele é o Deus conosco, está onde você está. E mais uma vez Ele diz para você, paz seja convosco. Claro que não é esse o tema hoje, né, que nós escolhemos, mas o nosso desejo é que a paz do Senhor esteja sobre cada um, aqui e também aí na sua casa. Nós, mais uma vez, também queremos dizer o quanto nós estamos felizes, contentes. Hoje faz exatos 30 dias que a Maria nasceu, Jéssica está em casa com ela, então graças a Deus por isso também. E também estamos muito felizes, muito contentes pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, compartilhando, dividindo, né, a palavra de Deus, que é vida para nós, que é luz, que é alimento para as nossas vidas. Gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, Velho Testamento. 1 Samuel, capítulo 17. Nós iremos, um texto é grande, mas a gente irá ler apenas do 45 ao 47. Então, 1 Samuel 16, do 45
ao 47. O texto sagrado diz assim: Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Vamos orar. Pai, estamos diante da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo nos inspire, nos ensine, traga realmente para nós a vida que só mesmo a Tua palavra pode nos dar. Traga para nós o ensinamento que só Tu tens para dar. Traga para nós, Senhor Jesus, a clareza das Tuas obras em nossas vidas. Que Tua palavra, Senhor, em nós arrependimento, transformação. Produza também em nós, Senhor, esperança. Possamos viver, Senhor, para a Tua glória, meditando sempre na Tua palavra. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer para você, né, que o nosso papel aqui hoje, né, e o nosso objetivo hoje é, com a palavra de Deus aberta, fazer testemunho de Deus. E sermos, assim, inspirados pelo Seu Espírito Santo, a ser Suas testemunhas, tanto aqui em Balneário Camboriú, Itajaí e por onde a live assim se estender. Então, reforço o nosso objetivo hoje, é testemunhar e ser uma testemunha, né, do Evangelho de Jesus Cristo. Então, nós não estamos aqui para pregar, mas para testemunhar daquilo que Jesus fez para nós, respondendo aquilo que Ele nos chamou para sermos Suas testemunhas. Amém? Já faz algum tempo que eu estou com esse texto em meu coração, já há alguns meses, muito antes do Fábio nos pedir para vir pregar. Eu li esse texto com a Jéssica em nosso devocional e me alimentou bastante. E não só me alimentou, mas constantemente tem me alimentado. Realmente ele entrou no meu coração e na minha mente, esse texto, e tem trabalhado muito conosco, tem ensinado muitas coisas conosco, para nós, e é assim que nós queremos estar compartilhando. O capítulo 17 de 1 Samuel é bastante conhecido de muitos. Ele é bastante pregado também. É um texto épico, que trata aqui do maior confronto de todos os tempos. O maior confronto de todos os tempos é relatado aqui em 1 Samuel, capítulo 17. Você não verá esse confronto em nenhum ringue de boxe, nem também nos octógonos, é assim que fala, octógonos, né, de MMA, não verá. Mas nós estamos aqui com o texto sagrado nos dizendo sobre esse capítulo que fala sobre esse combate, essa luta entre o peso pesado, o grande gigante Golias, e um peso palho, uma palha,
o pequeno Davi. É esse o que o texto está trazendo. Nós fizemos um recorte dentro daquilo que está dizendo o texto. Então, o cenário como se configura? Como é que começa o primeiro versículo do capítulo 17? Começa com os filisteus. Os filisteus se levantando contra o exército do povo de Deus, contra o exército de Israel. Por sua vez, Israel manda chamar, recrutar todo o seu exército, todos aqueles que estavam aptos a servir naquele momento, todos os homens aptos a lutar. Israel, então, o rei Saul manda chamar, convocar todos eles para a peleja. Hoje no Brasil, há uma obrigatoriedade pela lei para todos do sexo masculino que no ano de completar 18 anos, ou já completados 18 anos naquele ano, obrigatoriamente tem que ir lá se alistar. Eu lembro do dia que eu fui lá cumprir com essa obrigação e fazer o meu alistamento. Naquela feita, nós recebemos o excesso de contingência. Não fui recrutado. Meu pai e minha mãe torciam muito para isso. Tinha muito medo de nós sermos recrutados, eu e meu irmão Joézer, e servirmos o exército. Tínhamos bastante receio, o pai e a mãe. Mas, no entanto, a gente fez nosso compromisso e se alistou, mas fomos dispensados. Aqui, pelo contrário, né? O rei manda chamar todos os homens para o combate. E assim se reúnem e descem para o campo de batalha. No campo de batalha, ainda nos preparativos, se levanta no exército filisteu, no exército inimigo do povo de Deus, um elemento surpresa. Se levanta algo inesperado pelo povo de Israel, pelo povo de Deus. Se levanta Golias, aquele gigante de quase 3 metros de altura, forte, com toda a sua, vestido de toda a sua armadura, de toda a sua couraça. Ele se levanta. E antes que a batalha comece, ele faz uma proposta. Ele faz um desafio. Ele convoca apenas uma pessoa do exército de Israel para lutar com ele. É uma luta homem a homem. Ele, com toda a sua força, convoca apenas uma pessoa para lutar. E quem fosse o vencedor seria automaticamente também o vencedor da nação, pelo qual essa pessoa, esse combatente, levaria o nome. Consequentemente, quem vencesse iria subjugar a outra nação e faria da outra nação seus escravos, seus servos. Essa foi a proposta que Golias fez. E a proposta descrita aqui do versículo 7 até o versículo 11 trouxe muita espanto, admiração, terror para o povo de Israel. Provavelmente o povo já tinha uma estratégia meio que formada, o povo de Israel já estava com sua estratégia formada, mas foi pego de surpresa e ficaram sem reação ante a essa proposta do seu inimigo. Eu imagino Saul se retirando, eu imagino ele convocando todo o seu Conselho Nacional de Guerra, eu imagino todos os ministros reunidos em busca de uma solução.
em busca de uma resposta e em busca de alguém que aceitasse esse desafio. Mas não houve ninguém, e os dias foram passando. E a afronta foi aumentando. Os dias passando, a afronta aumentando. A única proposta em que o rei Saul, aquele rei escolhido pelo povo por ser formoso e alto, aquele rei em que o povo acreditava nele, a proposta que o rei fez foi em oferecer ao alguém do exército recompensas. Ele não colocou à disposição para o combate, tampouco pegou em sua arma para ir combater esse gigante. Mas ele incitou o povo com a proposta de riquezas, com a proposta de oferecer a sua filha em casamento e com a proposta de isenção de impostos. Mas a proposta foi bem aceita, uma boa proposta, não há de se negar que é uma boa proposta. São boas recompensas para quem lutasse e vencesse Golias, teria boas recompensas, de fato. Mas ninguém aderiu. Ninguém aderiu. Ninguém ousava enfrentar o gigante. E Golias constantemente vinha e afrontava o exército. Durante 40 dias, eles se levantaram. Você pode imaginar o desespero, o sofrimento durante 40 dias, sem solução, sem respostas, sem um caminho? C.S. Lewis diz em seu livro O Peso de Glória que a guerra não cria nenhuma situação absolutamente nova. Ela simplesmente agrava a situação humana permanente, de maneira que não podemos mais ignorá-la. Ou seja, a guerra, ela expressa de fato aquilo que nós temos, de fato expressa aquilo que está dentro de nós. E o exército do povo de Deus, nesse instante, ele via-se perdido, sem solução e sem salvação. Para eles não haveria salvação, para eles não tinha saída. Distante dali, longe dos campos de batalha, aparece no texto, na segunda parte do texto, em outro cenário, Jessé, um efrateu de Belém. Jessé, já idoso, manda chamar o seu filho caçula, pequeno, Davi. E Jessé pede para o seu filho: filho, preciso que tu leve para os teus irmãos, os teus 3 irmãos que estão no combate, preciso que você leve alimentos para eles. Não só para eles, mas também para o comandante. Leve comida para eles. E também traga-me notícia de como está a guerra, como está o desenvolvimento, se há já algum retorno favorável para nós. Davi estava apacentando as suas ovelhas, as ovelhas de seu pai, e deixou as suas ovelhas com alguém cuidando, e no dia seguinte foi cumprir com aquilo que seu pai havia pedido para ele. Chegando ao campo de batalha, Davi notou um alvoroço. Ele começou a conversar cumpriu a sua tarefa, entregou os mantimentos para o seu irmão, entregou para o comandante aquilo que o seu pai havia pedido para ele enviar, e ele notou o alvoroço que estava dentro do campo de concentração. E o alvoroço se dava porque um inimigo estava afrontando eles e não havia ninguém
disposto a enfrentar esse inimigo. Então, Davi começa a tomar nota desses acontecimentos e fica indignado, revoltado pela afronta do inimigo contra o povo de Deus, pela afronta do inimigo contra o exército de Deus vivo. Então ele se prontifica a lutar contra esse gigante. Ele se prontifica a guerrear, a afrontar esse pequeno rapaz, esse menino, que nem idade para se alistar tinha ainda. Nem idade para estar no campo de batalha ainda tinha. Mas ele diz que eu vou lutar. O rei manda chamá-lo. O rei ouve Davi. O rei acredita no que o Davi está propondo. O rei, inclusive, entrega as armas do próprio rei para Davi. Mas ele o recusa por não ter a habilidade suficiente para utilizar esse armamento. E a única coisa que ele vai é com um estilingue e busca recém 5 pedras retiradas do riacho. E ele vai à luta. E quando ele se aproxima do gigante Golias, Golias olha para ele e ficam indignados. Que afronta me fazes? É um guerreiro pronto, me vira um pequeno rapaz, que nem muito menos armamento bélico tem. Ele se sentiu afrontado, e começou a afrontar Davi, e começou a xingar Davi, também dizendo para Davi, maltratando o Deus de Davi. Golias com certeza já contava com a vitória. Com certeza ele acreditava no seu porte físico. Com certeza ele via o seu oponente derrotado. E também com certeza os filisteus via o povo de Israel, o povo de Deus, sendo seus escravos. Esse é o cenário. Até onde que a gente leu. Da onde começa até onde nós acabamos de ler. E dentro daquilo que nós acabamos de ver, nós constatamos pelo menos 3 realidades, 3 situações que podem ser úteis para nós. A primeira dela é a proposta do inimigo. O inimigo ele vem e propõe que para uma pessoa lutar com eles, com a intenção de fazer do oponente derrotado seu escravo. Então, o inimigo ele tem essa proposta. Essa é a proposta do inimigo. Lute comigo. Eu tenho certeza que eu vou ganhar. Mas lute comigo. Na seguinte condição, que será escravo aquele que for derrotado. O segundo elemento que nós vemos aqui no texto, que salta aos nossos olhos, que as palavras do inimigo surtiram muito efeito perante o exército, perante o rei, perante todos. As palavras do inimigo desestabilizaram totalmente o exército. E eles ficaram temerosos, se sentiram perdidos e sem nenhuma forma de vencer. Perderam toda a sua esperança. E durante muitos dias viveram atemorizados. E a terceira realidade terceiro elemento que nós destacamos daquilo que nós falamos é sobre a realidade do povo de Israel. Muito provavelmente o povo de Israel eles foram para a guerra porque haviam treinado confiado nas suas estratégias militares. Muito provavelmente o povo estava convicto
de Israel de si mesmo, mas estavam com a fé totalmente abaladas. O povo de Deus estava no combate, mas não sabia a quem recorrer. Não sabia de onde viria a sua salvação. No decorrer do texto, alguns já conhecem o final. Davi, com apenas uma pedra, atira na cabeça do inimigo. O inimigo vem ao chão. Ele saca da arma do próprio inimigo e arranca a cabeça do inimigo. O texto nos traz um contexto de guerra, um contexto em que confronta as nossas vidas e demonstra um medo. O exército do povo de Israel foi confrontado e se sentiu amedrontado. E se sentiu que não haveria salvação, não haveria quem o livrasse. A palavra de Deus, ela nos conta algumas histórias, nos apresenta algumas histórias, assim como essa que nós acabamos de ver. Mas a finalidade da história é revelar os feitos de Deus no decorrer da história, para mostrar-nos a história de Jesus, a história de Deus, a própria história dele. Se nós lermos rapidamente esse capítulo 17, nós iremos ter a ligeira tendência de acreditar que o texto vai falar sobre um jovem, sobre um pequeno, sobre um menino que enfrenta um gigante e assim o derrota. Nós, rapidamente lendo esse texto, tendemos a acreditar na vitória de um jovem rapaz. E nós fazemos isso por quê? Porque nós queremos enxergar-nos, ver-nos no lugar de Davi. Nós queremos ser esses meninos, esse menino que vence os gigantes. Mas a verdade é que nós erramos quando nós pensamos dessa forma. A verdade é que nós não conquistamos a salvação por nossos méritos e por nossos esforços. E nós erramos em acreditar que o nosso esforço, que muitas vezes nós deixarmos alguns carboidratos, nós fazermos alguns exercícios, puxarmos alguns ferros e termos os músculos torneados, fortes, nós acreditamos que isso será o suficiente para nós vencermos todo e qualquer ataque do inimigo, todo e qualquer ataque de algum oponente, porque nós estaríamos bem, fortes e cheios de vigor para enfrentar o inimigo. Mas não é assim. E o texto também não apresenta isso. O texto que nós lemos começa com Davi dizendo, não de si. Davi não aponta para si como aquele que irá trazer a salvação. Mas ele apresenta de onde vem a salvação do povo de Deus, de onde vem a salvação do povo de Israel. E não vem dele. Antes mesmo que ele pegasse no seu estilingue, antes mesmo que ele pegasse na sua pedra, antes mesmo que ele atingisse a fonte do inimigo, e o inimigo fosse ao chão, antes disso, ele já tinha convicção da onde vinha a sua salvação. Antes disso, ele já contemplava pela fé os feitos do Salvador, porque o inimigo havia afrontado o exército do povo de Deus, e a salvação vem de Deus. Então, olhando o texto, é sobre o Pai que envia o seu Filho para trazer alimento para as nossas vidas. Envia o seu Filho para aqueles que estão precisando de alimento em tempos de guerra.
é sobre o filho, sobre aquele filho que é pastor, que cuida das suas ovelhas, que é o bom pastor que dá a vida para a sua ovelha, que é o bom pastor que guia as suas ovelhas mesmo em tempos de dificuldade, mesmo em tempos de escuridão, mesmo em tempos de guerra. Há um pastor que não nos deixa só, há um pastor que nos guia, há um pastor que não também nos deixa separados, há um pastor que vai até nós, aonde nós estivermos, e não permite que ninguém se perca, nenhuma ovelha daqueles que são dele se perde. O texto é sobre esse pastor, o texto é sobre Jesus Cristo, que enfrenta todos os inimigos e aponta para onde que vem a salvação. O discurso não muda, o discurso não mudou. Ainda assim, nós precisamos daquele que se levanta para ofertar sangue, sofrimento, lágrimas e suor. Nós precisamos de alguém ainda que se levante com isso. E Davi, ele não enfrentou o inimigo com as suas próprias forças. Ele viu Jesus Cristo. Ele viu a salvação que vem do alto. E é do alto que há a resposta. Jesus Cristo é o nosso Salvador, vencedor, que venceu. E ele venceu como? Não com as armas do inimigo, não com as mesmas armas. Ele pegou a cruz. Jesus Cristo pegou a cruz e seguiu o caminho que o Pai havia proposto para ele. E ele foi vencedor. Foi vencedor até o fim. Ele lutou e venceu a luta que era impossível para nós. E o seu brado é um brado de vitória. Está consumado, está acabado, está pronto, está terminado, está pago. Jesus Cristo é esse o único homem capaz de oferecer todo o suor, todo o sofrimento, toda a lágrima e todo o sangue. Jesus Cristo derrotou o inimigo que procura nos escravizar. Jesus Cristo é a nossa salvação. Hoje faça saber que Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso libertador, o nosso Salvador. Ele nos salva. Ele te salva. Posso lhe perguntar? Qual é o seu gigante? O que o gigante, esse inimigo, tem dito para vocês? Tem lhe afrontado? Mas também gostaria de perguntar sobre qual perspectiva você está dentro da batalha. Você está na perspectiva de Saul? Tem riquezas, algo para ofertar, para alguém se candidatar e ir no teu lugar? Algum comandante? Ou até mesmo algum do contingente? Ou você está na frente do inimigo, dizendo que nós temos a fé firmada no nosso Salvador Jesus Cristo? Será que nós podemos levantar a voz e dizer, porque o sofrimento do tempo presente, Ele nos apresentará a glória de Deus revelada? Será que nós podemos também dizer, porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Jesus Cristo, nosso Senhor? Esse texto é em Romanos 8. Finalzinho 38 e 39. Esse texto eu aprendi há 16 anos atrás, quando meu pai
pediu para o meu tio escrever na lápide da minha avó Maria esse texto. E esse texto tem sido muito reconfortante para a minha vida. Porque há a certeza que nada nos separa do amor de Deus, que está revelado em Cristo Jesus. Eu não sei quais são as suas guerras. Também não sei quais foram as somas de baixa que você computou durante todo esse tempo. Mas eu sei que o texto nos diz hoje que há salvação em Jesus Cristo. E essa salvação ela está disponível. E é de graça. É de graça. Porque é pelos feitos de Jesus. Não é pelos teus feitos. Não é pelo aquilo que nós conquistamos. Mas é por aquilo que Ele conquistou por nós. Jesus Cristo veio para nos salvar. E é isso que a palavra de Deus nos traz. Que existe um homem que tem condições. Existe um único que pode vencer e que já venceu e que já derrotou todos os nossos inimigos. Ele nos tirou do reino das trevas, do reino da escravidão e nos transportou, Silvana citou já esse texto hoje, para o reino do Filho do seu amor. Nós já estamos transportados, vivendo no reino do Filho do seu amor. O Timothy Keller diz em seu livro A Cruz do Rei, na cruz, no final do seu grande ato de redenção, Jesus disse, está consumado. Então nós podemos descansar. Na cruz, Jesus está falando da obra que existe sobre a obra das nossas mãos. Daquilo que nos deixa realmente cansados. Dessa necessidade de provar a nós mesmos. Pois aquilo que somos e fazemos nunca é bom o bastante. Jesus estava falando que essa obra está consumada. Ele vive a vida que deveríamos ter vivido e morreu a morte que deveríamos ter morrido. Se você deposita sua confiança na obra consumada por Jesus, sabe que Deus está satisfeito com você e você pode ficar satisfeito com a sua vida. Está consumado. Você não precisa correr atrás para a sua salvação. Está feito em Jesus Cristo. E para isso, o convite do Senhor é para descansarmos nesses feitos. Para encerrarmos. Essa não foi a última batalha de Davi. Não foi a última batalha de Davi. Davi, por muitos anos, fugiu de Saul, fugiu de seu filho e enfrentou muitos inimigos. E o que eu tenho para dizer é que, com certeza, essa pode não ser a nossa última guerra, a nossa última batalha. Mas como Davi, também no Salmo 27, ele olha e vê que Jesus Cristo, o Senhor, é a luz dele e é a salvação. E isso lhe é motivo para não temer. Salmo 27 continua dizendo, mesmo que exército se acampe contra mim, mesmo que o inimigo se levante, o meu coração não ficará temeroso. Por quê? Porque o Senhor é a minha salvação. Saber que somos salvos por Jesus nos dá o ânimo de vivermos vitoriosos em meio a baixas das guerras travadas no nosso dia a dia. Em meio às percas do dia a dia, sabermos que somos salvos por Jesus Cristo nos dá esse ânimo para enfrentarmos o dia a dia, para acordarmos de manhã. E a mensagem que o Senhor tem hoje para aqueles que estão desanimados, cansados, se sentindo fracos, é para que você não perca a fé
em Jesus Cristo. Não perca a fé no Senhor. Não perca a fé no seu Salvador. E para você que está perdido, sem direção, que não sabe como viver a sua vida, não sabe como enfrentar os seus inimigos e acha que você pode enfrentar os seus inimigos, a palavra de Deus hoje diz para você: entregar a tua vida a Jesus Cristo. Ele é a tua salvação. Ele te liberta da escravidão. Ele cessa os conflitos com a sua preciosa paz. E Ele concede a vida eterna. Ele derrotou o diabo. Ele derrotou todos os inimigos. E derrotou a morte. Para que possamos ter vida com Ele. Feche os seus olhos. Pai, nós estamos diante do Senhor, dizendo que não há outro como Tu, dizendo que nós precisamos do nosso Salvador, dizendo que somos fracos e necessitamos do nosso Salvador, e reconhecendo que o Senhor nos dá disponibilidade em Cristo, gratuitamente, a salvação, Pai. Que o nosso coração seja confortado com a Tua palavra, que o Teu Espírito nos alimente com essas verdades, para podermos viver o nosso dia a dia, para podermos acordar amanhã, segunda-feira, enfrentando, Senhor, os dias maus, convictos que o sofrimento do tempo presente não se compara com aquilo que o Senhor tem proposto para nós, com aquilo que o Senhor já revelou para nós em Cristo Jesus, e com a certeza da nossa salvação. Que o Senhor conforte o seu povo, que o Senhor conforte a nossa vida, com a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio, Senhor, todo meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Agora, Senhor, toda a guerra cantaremos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se transferiram, já
nós respondemos aclamando ao Senhor, adorando ao Senhor, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez em nossas vidas. Essa é o nosso louvor de gratidão ao Senhor. Nós já estamos encerrando, nós estamos finalizando. Na semana que vem, Fábio estará conosco, assim esperamos. Né? Semana que vem já estaremos mais uma vez conectados nessa mídia. Mas falta pouco para retomarmos as nossas atividades. As nossas atividades aqui internas, com todo mundo reunido, claro, com as devidas restrições. Eu vou pedir para o Pedro Prado vir recitar para nós finalizarmos aí, Pedro. Judas, que é a nossa doxologia. E assim estaremos encerrados. Encerrar com a doxologia, se me permite, né, falar. Quando o Renan estava falando ali, ministrando a gente, eu me lembrei do Salmo 139, né? Aquilo que o salmista diz que Deus, Jesus nos colocou nas mãos dele, né? Então essa é a nossa alegria, a nossa esperança. A doxologia então. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, seja a glória, majestade, império e a soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Deus abençoe a todos.